Também estamos acompanhando o que está acontecendo no Japão. Subiu para 13 o número de mortos no terremoto de magnitude 7,1 que atingiu a província de Kumamoto. Ainda há pessoas presas sob os escombros de um shopping. No local, houve uma explosão após os tremores. Cerca de 2.700 pessoas trabalhavam no local, que abrigava quase 200 lojas. As operações de busca e resgate continuam. Milhares de militares foram mobilizados para lá. Segundo a primeira-ministra Sanai Takaichi, cada segundo conta em busca de sobreviventes. Várias pessoas ainda estão desaparecidas numa fábrica de papel que também sofreu graves danos. Os serviços de trem, todos os voos na província foram cancelados. Mais de 46 mil casas na região ficaram sem energia elétrica. E aí destaque para essa imagem, que é justamente desse shopping onde foi registrada essa explosão após o terremoto. A Agência Nacional de Polícia do Japão divulgou imagens de câmeras corporais que mostram como ficou o local. Olha, imagens da parte de dentro do shopping. O vídeo mostra o teto completamente destruído, veio abaixo, vigas de aço expostas. 8 pessoas foram resgatadas dos escombros do prédio, que ficou assim depois dessa explosão. Cerca de 1 hora depois do tremor de magnitude 7,1. 3 pessoas morreram depois de serem resgatadas. A empresa administradora do shopping informou que 4 funcionários continuam desaparecidos. Os clientes foram retirados do shopping logo após o terremoto. Autoridades investigam as causas da explosão, mas aí o registro agora que chega da Agência Nacional de Polícia do Japão, e esse vídeo revela como ficou o shopping. A explosão, repito, aconteceu logo após esse terremoto de magnitude 7,1. E é sobre esse tremor que a gente conversa agora com o professor Pedro Cortes, já aqui ao meu lado, nosso analista de clima e meio ambiente. Tudo bom, professor? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Infelizmente, com mais um registro de terremoto no Japão, a gente está falando aí de uma região que está sujeita a esse tipo de ocorrência. Inclusive aqui, olha só, o momento exato em que esse terremoto foi registrado lá no sul do país. Professor, nesse momento, já passadas algumas horas da ocorrência desse forte terremoto, um terremoto inclusive raso, professor? O que aumenta ainda mais a gravidade dos danos. O que a gente tem que monitorar? Bom, Carol, não está descartada a possibilidade de ocorrência de novos tremores, o que potencializa os danos, porque, veja, as imagens do shopping deixam claro que a estrutura básica dele foi preservada. A gente vê as colunas, as vigas preservadas, e o que ocorreu foi uma grande explosão, muito provavelmente pelo vazamento de gás. Então, isso foi depois do tremor, ou seja, a estrutura provavelmente estava em grande parte íntegra, o que joga com a possibilidade de um grande número de sobreviventes, porque como não ocorreu um colapso durante o terremoto, é possível que as pessoas tenham tido tempo de sair. É como a gente informou, os clientes, eles foram retirados logo após o terremoto e na sequência veio a explosão. Uma das hipóteses é justamente o rompimento da tubulação de gás, o que pode ter ocasionado essa explosão. E no caso de novos tremores, aquelas estruturas ainda que estão íntegras, mas que têm algum tipo de comprometimento, elas poderão vir a colapsar. Então, há sempre essa preocupação com as réplicas, que mesmo não tendo, às vezes, a mesma intensidade do tremor principal, elas podem se somar na geração de danos estruturais que podem potencializar aí novos acidentes, novos desastres. Por quanto tempo são registrados esses tremores secundários, professor? Então, normalmente, em cerca de 1 semana ainda a gente pode ter esses tremores. Há uma tendência de diminuição ao longo dos dias, mas as primeiras 24, 48 horas causam maior preocupação com a ocorrência desses tremores, porque eles tendem a ter ainda um grau elevado de poder, um poder elevado de destruição. Inclusive com possíveis alertas de tsunami, professor? Nesse caso não, porque ele foi um terremoto que ocorreu na parte continental, vamos dizer assim, na crosta continental. É uma ilha, mas ocorreu numa crosta continental, não ocorreu no fundo do oceano. Então, o movimento ele tende a ser, no caso ali, horizontal, e isso não potencializa a ocorrência de tsunamis. Se o terremoto ele ocorre
o que a gente chama no assoalho oceânico e com movimentos verticais, aí sim pode ter uma movimentação grande de uma massa de água e provocar tsunami. Não é o caso, mesmo com as réplicas. Mas, obviamente, como é uma zona muito sísmica, né, uma zona sujeita a terremotos, não se descarta a possibilidade de um novo tremor, independente do primeiro, que venha a ocorrer no oceano e venha a provocar tsunami. E eu vou nesse ponto, professor. Estamos falando de uma área sujeita a terremotos. No caso do Japão, a gente está falando da ocorrência de um terremoto de intensidade 7,1 e também raso, ou seja, com potencial para destruição. Muitos registros de danos, mas quando a gente olha para o preparo do país para lidar com esse tipo de ocorrência, o que a gente consegue destacar? Então, eu vou fazer um contraponto exatamente com o que aconteceu há pouco tempo na Venezuela. Foi um tremor parecido, também foram dois, né, mas intensidade parecida e também tremores rasos. A Venezuela, ela tem uma legislação que obrigaria os edifícios construídos nas últimas 4 décadas, a serem mais resistentes a terremotos. Isso acabou não acontecendo, foi o tipo de lei que não pegou. Então, os danos na Venezuela foram muito maiores do que no Japão, porque o Japão tem esse preparo. É verdade que as construções antigas, construções históricas japonesas, não têm, obviamente, esse preparo, mas as construções modernas têm. Então, a tendência de a gente ter um número de vítimas no Japão é de que esse número seja muito menor do que o verificado ainda hoje na Venezuela. Hoje temos essa atualização de 13 mortos lá no Japão por conta do terremoto, mas também com destaque para essa que foi uma explosão após os tremores, mas para além do que aconteceu aqui nesse shopping, também algumas casas que ficaram destruídas, como a gente observava aqui nos registros que trazíamos enquanto conversávamos com o professor Pedro Cortes, que volta ainda hoje com outros destaques aqui para a gente. Combinado, professor? Até já.